Boa tarde, bom dia, boa noite. A hora que você vai ver, você recebe uma saudação apropriada. Eu estou Maria Regina Stulert, sou instrutora de Hatha Yoga e também parapsicóloga, mestre Reiki e entre outras cositas más que sei fazer. Enfim, então a abordagem hoje é a importância da água. E é claro que muito já se falou sobre a água, mas também muito haverá de ser falado sobre a água, né? Porque a água ela tem uma mensagem, ela nos traz uma mensagem para trabalhar com uma série de fatores na nossa vida, tá? Ela desde o momento em que ela faz a asepsia do nosso corpo, ela limpa o nosso corpo, ela auxilia no preparo do nosso alimento, ela sacia a nossa sede, ela molha a natureza para que cresça vigorosa, né? As plantações, ela irriga o solo, aumenta a quantidade hídrica, né? Dos rios, enfim, todo mundo sabe da importância da água. O que às vezes esquecemos é que à medida que nós vamos ficando mais velhos, né, a gente vai, na verdade, ficando mais próximo aos 100, então existe uma diminuição da sede. Parece que o botãozinho da sede é desligado no indivíduo. E aí ele vai perdendo aquela sede natural, aquela que vontade de tomar uma aguinha, né? Então isso parece que é um processo natural do envelhecimento do ser humano. E daí às vezes as pessoas não se mexem muito, elas não fazem muitas atividades e essas coisas todas, e isso vai se tornando esquecido, tá? E à medida que a gente vai esquecendo de tomar a água, a gente vai ficando também com essa diminuição da parte da eliminação dos resíduos através dos rins, né? A bexiga armazena menor quantidade, a urina também fica mais ácida, e enfim, aquela urina mais escura, aquela coisa toda, né? Por falta de água. Tá. A água tem uma mensagem muito importante para nós, né? Ela nos coloca como agente de observar o nosso ego, né? Então, assim, quando você mergulha, né? O fato de você mergulhar, se você for, eu não sei fazer isso, né? Mergulhar dentro de uma piscina. Então, você vai até o fundo. É como se você quisesse investigar alguma coisa ou ver, né? Lá dentro, lá no fundo, nas profundezas. E assim também a água nos faz olhar para dentro, né? Não só essa parte necessária, benéfica, de higiene, de nutrição, né, de hidratação que ela nos proporciona, mas um mergulho mais profundo para que a gente possa trazer à tona, né, aquilo que está escondido lá na profundeza desse lago que é o ser humano. Então, falando da questão do diminuir a sede, né? Então as pessoas vão esquecendo de ter esse contato com essa parte líquida, essa coisa que em todo momento nós temos contato. Ficamos envoltos dentro do ventre da nossa mãe nesse líquido, né, amniótico, que ele nos protege, nos acalenta, nos mantém aquecidos e fluidos também, em movimento e facilita. Porque se a gente pensasse que, estando dentro do ventre da mãe, nós estivéssemos sem essa liquidez, não daria para mexer, né? Nós não teria esse movimento fluido, tá? Então, eu tenho uma proposta aqui, eu estou com o computador aqui do lado, para que você possa trazer a água como um aspecto purificador,
um aspecto de hidratação. Se você não toma água, você pode ver a sua pele que ela fica mais ressequida, certo? Se eu não me engano é o Laí Ribeiro, que ele tem alguma coisa que ele fala sobre a pureza, né, do pH da água, e aí ele fala que o idoso, né, a pessoa quando ela envelhece, que ela vai perdendo esse desejo de ter sede, ele vai ficando mais ácido. Um campo ácido, ele seria um bom lugar para crescer ervas daninhas. Então, um organismo ácido é um ótimo organismo para proliferar vírus, bactérias e qualquer outra coisa que seja contrário à saúde humana. Então, devemos tomar no mínimo 2 litros de água. Isso é um mínimo. Se você puder, tome mais. Porque a criança, quando nós somos criança, nós somos naturalmente agentes de atividade e rejuvenescimento, né? Então há um ápice desse crescer, e nesse ápice de crescer existe uma alcalinidade, tá? Porque tudo tá novo. E a gente vai se aproximando mais do final, mais dos 100 anos, a gente vai perdendo essa alcalinidade. E ela é reposta com a água, né? Com água de boa qualidade, com água filtrada, com uma água com pH elevado, né? Então isso também é importante. Mas a ideia hoje, né? Porque se você não tomar água, você fica mais propício, seu sangue fica mais grosso, mais ácido e um território bastante propício para algo negativo te pegar. A água, ela tem uma importância muito grande porque ela recebe uma frequência, tá? E o nosso corpo, ele uns falam que é 70, outros falam que é 80, enfim, eu acho que nós somos parcialmente água, tá? Então, assim, a frequência que vibra uma palavra, um sentimento no nosso corpo, ele vai trabalhar nesse mundo líquido. Veja bem, o nosso cérebro e o nosso coração, eles precisam de 76% de água. Eles são 76% de água, tá? Quando se pega um cérebro, se você vai estudar, se você já teve a oportunidade de pegar na mão, ele é uma coisa molinha, viscosa, e a gente sente que existe uma nutrição ali, uma coisa mais úmida. No caso disso evaporar, ele vai encolhendo e vai se tornando mais seco, e aí, claro que naturalmente reduz de tamanho e fica mais repuxado, com aspecto mais feio. Aí nós temos os pulmões e o fígado, que ele é 86% de água. Então, o nosso fígado, nossos pulmões, 86% é água. E aí, o restante é célula, estrutura e essas coisas que fazem desses órgãos, né, a ter a estrutura que eles têm. Aí nós temos os rins, que eles têm 83% de água. Lembrando que eles são uma espécie de filtro e fazem essa filtragem do nosso sangue, colocando para fora os resíduos daquilo que não é mais necessário ao nosso organismo. Então isso vai acontecer se você tomar água ou não, vai acontecer. Porém, a eficiência desse trabalho é bem menor. Então fica carente, né? Ele não faz um trabalho tão
tão bom, tá? Ele tem assim uma dificuldade maior e aí os resíduos são muito concentrados. Quando que você toma água, os resíduos acabam ficando mais diluídos. Aí nós temos o sangue, o nosso sangue que corre nas nossas veias, artérias e vasos e capilares, é 81% de líquido, de água. E as outras, o restante são as células que estão ali compondo aquele organismo, aquele fluido, né? Aí a gente tem os músculos com 76% de água. Então, se somos queimados, primeiro forma aquela bolha de água e depois aquilo murcha e fica uma coisa repuxada, fica uma estrutura bastante esquisita, fica uma cicatriz bastante repuxada. Então, a gente tem essa forma de observar o nosso corpo. Aí tem uma forma importante de observar que a água ela traz uma importante mensagem para nós. Ela está nos dizendo para que a gente possa olhar mais profundamente para dentro de nós, para o ego que a gente tem, para esse nariz empinado que é uma característica do indivíduo, né? Uns mais, outros menos, alguns se policiam mais, outros não têm esse critério, enfim, tá? Então, assim, ó, quando nós olhamos para o nosso ego, é como se a gente olhasse através de um espelho de água. Então, aí a gente pode enxergar, às vezes esse espelho é turvo e às vezes esse espelho é límpido, né? Então, que a gente possa ter essa ideia de nos olhar, né? E a mensagem, às vezes, que vem é bastante inteligente, às vezes é bastante clara, às vezes é bastante nítida e às vezes a gente se esforça bastante para olhar e tentar enxergar o fundo desse lago, né? E a gente não consegue ultrapassar essa superfície, tá? É um espelho de água, mas é turvo, às vezes é lamacento, né? Porque os nossos sentimentos estão ali confusos e fazendo essa barreira, tá? Então, é bem importante que a gente tenha essa ideia da água como um papel muito vital e importante nesse momento, e principalmente nesse momento agora. Porque se você toma bastante água, você tem um sangue limpo, né? Você tem um sangue mais fluido, mais líquido, o seu rim está trabalhando, porque ele vai trabalhar mais, então ele está num processo mais intenso, tudo vai se renovar, a gente vai ficar mais alcalino e menos ácido, que é uma forma de melhorar nossa imunidade. A outra coisa também que é bem importante para esse contexto, a questão de a gente pegar sol. O sol, ele é um antibactericida, um antifungicida, enfim, você tem uma roupa com bolor, com cheiro de mofo, você põe no sol e tira no final do dia e ele tá com um cheiro, aquela peça tá com um cheiro bom. Então, se ele faz isso numa peça bolorada, imagina num corpinho cheio de vitalidade que tá ali querendo absorver esses nutrientes vitais, porque o sol, ele é cheio de prana, porque o sol físico que a gente vê, essa bola vermelha, ele é uma representação do sol central, que é um pulso de vida que vem e se projeta sobre esse sol físico que a gente vê e repercute na humanidade essa energia vital, esse prana, essa energia que faz viver, tá? Existe um estudo feito em cima da molécula da água, que é eu não lembro o nome do homem, Masaru Emoto. Ele é um japonês e ele fez um estudo sobre a molécula da água.
Então ele pegou uma água de um determinado lugar, que era um lugar poluído, e ele fotografou essa molécula. E eu não sei como ele fez isso, tá? Tem os videozinhos depois que fala desse processo que é muito interessante. E aí ele via as moléculas fotografadas, elas mostravam formas, assim, formas meia deformadas. Aí ele colocou música erudita, músicas clássicas, sobre aquela mesma água, ele fotografa, e aí tem uma outra forma de fotografia. E assim ele foi fazendo uma pesquisa. Aí ele pegou água de lugares poluídos, de lugares onde eram feito meditação, águas poluídas que fizeram meditação, enfim, ele fez uma longa pesquisa. E aí, e até tem um filme que fala sobre a questão do autodepreciação que o ser humano tem sobre si mesmo. Quando eu me maldigo, quando eu me xingo, eu estou interferindo nessa frequência, nessas moléculas de água, e esse maldizer ele está sendo registrado, né, com uma frequência negativa em cima desse campo líquido. Então, baseado nisso, eu lembrei que uma vez, numa aula de yoga, a minha professora, ela falou a respeito de fazer assim, você coloca palavras, eu não sei se você vai conseguir ver, eu acho que não vai dar para ver, mas enfim, você pega uma garrafa e escreve. O meu diz assim, saúde, paz, cura, amor, gratidão. Aí você pode colocar, usando umas canetinhas, né, coloridas, você pode escrever uma de cada cor. Se não tem uma canetinha, não se preocupe. Pega um pedacinho de papel, escreva o que você quer e põe a sua garrafa em cima. Ou então você cola no rótulo e usa essa água, deixa à noite, usa essa água para que você possa tomar o que você quer para você tomando a sua água, né? Então experimente fazer isso para que você possa ter mais saúde nesse momento, porque agora é um novo momento. É um momento de grandes transformações, momentos de renovação. Sempre se falou da nova era, dos novos tempos, e então, eis chegado os novos tempos. E esses novos tempos, eles têm um papel importante para fazer com que o homem mergulhe dentro de si, que o ser mergulhe nessa superfície, mesmo que a superfície estiver turva, tá? Mas que ele insista em mergulhar para enxergar o final, enxergar lá no fundo e verificar qual é o tesouro que está lá escondido, né? Porque todos nós temos tesouros, temos joias escondidas lá no fundo, né? E às vezes tem muita água turva na superfície e a gente não consegue encontrar esse baú do nosso tesouro. Então, que tome água. Se você quiser também pode colocar no sol essa água, tá? Que ela tem uma interferência muito grande. Ah, mas a água fica quente. Sim, fica quente. Aí você coloca com uma rolinha ou tampa com paninho ou com papel. Põe no sol, deixa 1 hora, 1 hora e meia no sol bem forte e depois põe na geladeira, deixa ela esfriar e vai usando um pouco daquela água com um pouco de outra. Então você sempre tem uma água solarizada que você está tomando, porque os fluidos benéficos que vão ali dentro dessa água é muito bom para o momento atual, né? Vai nos acalmar, vai nos fortalecer, né? E nós precisamos disso, porque o governo oculto, ele insiste em fazer com que todos os seres estejam com medo,
estressados, medrosos, confinados, como se fôssemos gado, como se fôssemos os frango da sadia, né? Tudo confinado, querendo um comer o couro do outro, né? Então, é um bom momento agora para gente, quem tem uma casa maior, eu não posso sair, ok, mas faz 10 viagens na sua sala, da cozinha para a sala. Esses dias eu vi, eu acho que foi no Fantástico de domingo passado, se eu não me engano, um senhor, ele bota roupinha de ginástica, tênisinho e fica 1h30 andando pelo apartamento. Eu acredito que a mulher e a filha não devem gostar muito, mas enfim, é uma forma que ele entendeu de se manter ativo, saudável e protegido ao mesmo tempo, tá? Então, espero que eu tenha ajudado. Então, lembre-se, muita água, sol e mexa-se, tá? Porque isso faz toda a diferença. Então, eu agradeço e mentalize o som de Om como uma força energética reverberando dentro do seu coração, dentro do seu cérebro e através da palavra. Namastê.